Finalmente a gente tem uma série teen que entrega representatividade, temas sérios e leveza pensando no público LGBT. Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Na última sexta-feira, dia 22 de abril, estreou na Netflix a série Heartstopper, que foi inspirada nas HQs da Alice Oseman que fizeram muito sucesso na internet. E essa série é exatamente tudo o que a gente precisava. Ela sabe ser leve, diversa e ao mesmo tempo ela traz questões importantes, debates, assuntos sérios, mas faz isso pensando no público LGBTQIA+. Apesar de ser uma série clichê adolescente, ela faz de tudo pra não ser superficial e eu achei incrível como em 8 episódios, de uma média de 30 minutos mais ou menos, eles conseguiram desenvolver tão bem tantas histórias, tantos personagens, tantos conflitos e fazer isso com tanta maestria. Com certeza Heartstopper mostra que não tem mais desculpa pra fazer séries ruins com representações rasas, estereotipadas e que com certeza a gente está entrando aí numa nova era da representatividade LGBTQIA+ em filmes e séries. Aqui nesse vídeo eu vou fazer o meu review da série, eu separei por alguns temas e sempre focado na representação LGBTQIA+, que é o foco aqui do canal, mas a gente sempre fala de algumas outras coisinhas da produção. Eu também vou falar de alguns momentos muito importantes, algumas cenas que não saem da minha cabeça e de vários assuntos importantes que foram levantados pela série e também a forma como a série abordou alguns assuntos que eu achei sensacional. Antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você gosta de vídeos com a temática da representatividade LGBT. A série Heartstopper foi inspirada nas HQs do mesmo nome da Alice Oseman e conta a história de amor entre dois meninos adolescentes, o Nick e o Charlie, que se apaixonam e vão descobrindo muitas coisas sobre eles dois no caminho. Eles estudam numa escola do Reino Unido só para meninos e o Nick é o estrela, o maioral do time de rugby da escola e o Charlie é o único menino gay assumido da escola e o tempo inteiro ele faz menção ao fato de que no ano anterior ele tinha sofrido muito bullying, muito preconceito ali de todo mundo, mas que agora as coisas já tinham amansado um pouco, mas ele também estava dentro do seu processo de descoberta e aceitação. Eu já li o primeiro e o segundo volume da série de livros de Heartstopper, eu ainda preciso ler o terceiro e o quarto, mas a série se passa realmente nos eventos que acontecem no primeiro e no segundo livro. Mas se você nunca leu ou se você ainda não conhecia, uma coisa importante de dizer é que existe todo um universo de livros da Alice Oseman e que acontecem com os mesmos personagens e é no mesmo ambiente. Então a gente tem inclusive um livro que é focado na irmã do Charlie e eu vou deixar aqui na descrição o link pro site dela, onde você pode encontrar várias informações sobre os livros e a ordem de lei e tudo mais. E uma coisa que já estava conquistando todo mundo desde os trailers é que parece que os personagens dos livros saltaram dos livros e foram para a série. Essa foi uma adaptação extremamente fiel, desde os personagens até as cenas. É claro que eles acabaram adicionando um pouco mais de história, um pouco mais de drama na série, até porque nas HQs as coisas acontecem muito rápido, mas a gente teve várias cenas que foram iguaizinhas ao que estava na HQ. Eu simplesmente estava ali olhando todo aquele livro ganhando vida nas telas e isso foi muito, muito legal. Inclusive as coisas que eles modificaram ou adicionaram foram realmente para trazer profundidade à série e em nenhum momento eles adulteraram demais a história. A gente conseguia ver a essência muito ali e muito disso foi porque a própria Alice Oseman fez parte da produção da série super ativamente, inclusive fez parte da produção do roteiro e estava lá para as gravações e tudo mais. E eu acho que isso com certeza é o jeito certo de se fazer adaptações de livros. E os personagens eram muito fiéis aos personagens da HQ e também ao que eles representavam, a adolescência. É claro que isso, gente, é o mínimo, mas é uma coisa que ainda é muito difícil de ver nas séries por aí. Quando a gente vê, a gente sempre fica um pouco chocado e surpreso. Todos eles realmente pareciam adolescentes, a maioria dos atores tem entre 17 e 18 anos e, claro, também eles foram muito fiéis às descrições dos personagens, como por exemplo a personagem Ellie, que é uma menina jovem e trans e que é interpretada por uma atriz que também é trans. E era exatamente o mínimo eles fazerem isso. Se tivessem feito qualquer coisa que não fosse
isso. Não tem desculpa pra não fazer isso, sabe? Eu acho que às vezes a gente acaba exaltando demais algumas coisas que deveriam ser o mínimo, e eu entendo que a gente faz isso porque ainda é difícil da gente ver as pessoas fazendo o mínimo, mas a gente tem que mostrar pra eles que é o mínimo. Uma coisa que também foi muito interessante nessa relação série e livro foi que em vários momentos na série eles usaram elementos que remetiam a HQ. A gente teve muitos momentos que apareciam ilustrações, como por exemplo aquelas folhas que ficavam o tempo inteiro voando ali ao redor deles. E um dos recursos que eu achei mais legal e mais bonitinho era quando as mãos deles estavam próximo a se encostar e a gente tinha aquelas luzinhas e raiozinhos. Isso traz um elemento fantástico, um elemento um tanto quanto imaginativo, mas eu achei muito legal porque trazia uma vibe jovem, uma vibe adolescente e fazia com que a gente, que era o telespectador, conseguisse se sentir da forma como os personagens estavam se sentindo. Trouxe uma identificação e a gente ia cada vez mais ficando assim conforme a série passava e a gente, ai meu Deus, não acredito, que coisa fofinha, coisa fofinha. Com certeza é uma história que é pensada pro público LGBTQIA+, e isso faz toda a diferença e é muito nítido. Muitas vezes quando um personagem LGBT ou um casal LGBT tá ali numa série meio que pra ser uma espécie de cota e os diretores puderem dizer que eles têm representatividade, mas que não é dado uma atenção real para aquilo e nem pro público, a gente percebe como é estereotipado, como em alguns momentos é nocivo, como em alguns momentos não tem o menor cuidado, que faz com que gere diversos gatilhos pro público LGBT que tá assistindo. Mas aqui em Heartstopper não, a gente vê uma série que foi pensada desde o início para o público LGBTQIA+, e quando trata dos assuntos, inclusive assuntos que podem ser gatilhos para a comunidade, o faz com muito carinho, com muita atenção. Dava para sentir que o principal público-alvo era os jovens da comunidade LGBTQIA+, e a série abraçava a gente em todos os minutos, assim. Eu acho que, com certeza, todo mundo pode concordar que em muitos momentos a gente se sentiu assim, como se estivessem fazendo um carinho no nosso coração. E apesar de trazer aquele clichê que a gente já conhece de um romance entre uma pessoa nerd e uma pessoa que joga em algum time da escola, que é uma coisa que já foi muito explorado, isso é subvertido em muitos momentos. Os personagens têm bastante camadas, mas o fato de ser um clichê de romance gay já é uma coisa que é subversiva por si só, porque a gente não tem muitos exemplos na mídia. Ainda nessa relação série e livro, a gente teve alguns personagens novos. A gente teve o Isaac e a Imogen. Era um nome estranhíssimo. Sem ofensa se alguém chama Imogen, tá vendo o vídeo. E também aquele professor que fica ajudando o Charlie, eu não me lembro dele nas HQs, mas se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Mas esses personagens foram importantes porque eles trouxeram mais profundidade. É claro que para trazer um pouco mais de drama e de história, de profundidade pra série, eles tiveram que adicionar alguns novos elementos, mas não achei que nenhum deles realmente ficou perdido ou não fez sentido pra narrativa. No final das contas, tudo se casou muito bem e eles poderiam perfeitamente estar nos livros também. A questão é que os livros são muito mais focados no relacionamento entre o Charlie e o Nick, claro, até porque são HQs. Mas a série fez um trabalho muito bom em trazer profundidade narrativa para os coadjuvantes também, e em muitos momentos dá um destaque grande para eles. Com certeza a gente precisa falar aqui sobre a Tara e a Darcy, até porque um dos focos desse canal são os relacionamentos sáficos. Eu confesso pra vocês que quando eu vi o trailer de Heartstopper, eu já tinha ficado super animada, porque no trailer a gente já tinha uma cena de beijo entre elas. E aquele fato me fez esperar lá no fundo do meu coração que elas iam ter mais destaque na série do que elas têm nas HQs. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve um foco maior na história delas e principalmente sobre como estava sendo para elas também se assumir como o único casal sáfico na escola que era só de meninas. Eu adorei que eles trouxeram a experiência delas também e colocaram meio em paralelo com tudo que estava acontecendo com o Charlie e com o Nick, porque aí a gente também teve a chance de se explorar um pouco mais os conflitos que estavam acontecendo na vida delas, inclusive em alguns momentos muito sutil, mas também
de uma forma bem presente. Eles conseguiram mostrar como alguns conflitos, algumas coisas com que elas estavam passando era diferente, como esse preconceito muitas vezes atinge diferente as pessoas da comunidade, mas que ele estava sim ali presente e que era uma questão grande, principalmente para Tara. E uma coisa que eu preciso dizer aqui, que eu achei muito, muito lindo que eles fizeram, e a série faz isso várias vezes, foi que no início lá dos primeiros episódios, quando a Ellie chega na escola nova, ela tá muito deslocada. Ela não fala com ninguém, ela tá sozinha, e ela até fala pros amigos dela da outra escola que ela tá fazendo amigas sim e tal, mas é mentira, ela tá sempre sozinha. A gente vê uma professora que o tempo inteiro vai lá falar com elas e tal, mas desde o início a gente vê que ela tem um interesse bem forte em se aproximar da Tara e da Darcy. Ela tá sempre ali olhando, tá sempre ali analisando e pensando, eu acho que é dessas meninas aqui que eu quero me aproximar. E ela vai se aproximando e vai sendo acolhida ali pelas duas, e logo ela percebe e pergunta se a Tara e a Darcy seriam um casal, porque ela tava, né, percebendo ali alguns sinais, e as meninas se sentem confortáveis de contar pra ela e dizem que ninguém ainda sabe, que elas estavam mantendo meio em off, não sabia como ia ser a reação de todo mundo, mas elas confiam aquilo a Ellie, e a Ellie também começa a confiar cada vez mais nelas duas. Isso me deixou muito feliz, e eu penso sobre, eu fico até emocionada, porque pra mim é sobre isso, e que a comunidade LGBTQIA+ é e precisa ser. É sobre aquele momento em que a gente se sente sozinho em um ambiente em que a gente acha que não tem ninguém ali realmente parecido com a gente, e a gente acha conforto e acolhimento em pessoas que também são da comunidade. E mesmo que a gente tenha várias diferenças entre nós e que as nossas experiências não sejam as mesmas, mas ainda assim tinha muito mais coisas que as uniam do que as separavam, e na hora que foi preciso, elas foram o porto seguro umas das outras. Então eu acho que é uma mensagem muito legal que a série passou ali nesse momento, que também aconteceu em certa medida quando o Nick sente um sentimento de uma certa validação pra contar pra Tara e pra Darcy que ele estava junto com o Charlie. Então a série mostra muito isso, sabe? Essa força que a comunidade se dá e que tem o potencial de se dar, se abraçar as suas diferenças e realmente se fortalecer. Uma coisa que eu achei muito legal também sobre a Tara é que ela usa com frequência a palavra lésbica, que é uma palavra quase que censurada em toda a mídia. É raro você ter personagens que dizem que são lésbicas e falam isso de uma forma positiva, e é também raro a gente ver séries, filmes usando dessa palavra e assumindo essa personagem aqui é lésbica. E ela mesmo diz em algum momento que ela se sente às vezes ainda um pouco incomodada, porque é uma palavra que tem um estigma muito grande e que é toda uma luta para ela usar essa palavra e realmente assumir isso. E eu achei muito importante que essa série realmente usou dessa palavra. E a série acaba dando mais destaque para a narrativa da Tara e como ela estava se sentindo em um momento de dualidade. E com certeza eu me identifiquei demais com aquela situação ali. Ela resolve assumir pro mundo que tá namorando com a Darcy, elas estão muito apaixonadas, elas querem ser um casal, né? Elas querem viver como todo mundo vive, só que aí a Tara começa a ser tratada diferente por muita gente, porque a maioria das pessoas não esperava que ela fosse lésbica. Então tem muita gente falando besteira pra ela no Instagram, falando também na escola, e ela vai se sentindo cada vez mais incomodada, e tem um momento em que ela chora e ela fala que ela só queria viver normalmente, ela queria que as pessoas continuassem vendo ela como ela sempre foi, porque ela continua a pessoa que ela sempre foi, mas ela acabou de descobrir que na verdade ela era lésbica e ela quer viver isso, sabe? Então claro que é um conflito muito importante que a gente se identifica demais, e eu achei muito legal como a Darcy foi uma pessoa que apoiou bastante elas, e quando elas ficam presas naquela sala de música, elas conversam. E a Darcy também fala que ela também tem medo, ela também se sente insegura, mas que ela tem que escolher todo dia passar por cima disso. Então assim, é uma luta diária, mas ela falou uma coisa que é muito certa, que com o tempo fica mais fácil, e realmente eu posso afirmar pra vocês, com o tempo fica mais fácil. Tudo ali acontece num cenário de ensino médio, e ali realmente tudo é mais difícil, tudo é maior, tudo parece que a gente vai morrer dentro daquela coisa, mas o tempo passa, o tempo cura muita coisa, e com certeza a Tara daqui a alguns anos vai estar muito mais confortável com toda a situação. Falando ainda sobre personagens coadjuvantes que ganharam mais destaque, a gente tem toda a narrativa da Ellie. A Ellie já era amiga dos meninos e ela tinha acabado de ser transferida para o colégio de meninas naquele ano. Desde o início a gente já sabe que ela é uma menina trans, e em vários momentos ela lembra de coisas que aconteceram nos anos passados,
passados e que foram muito difíceis. Ela fala sobre a experiência dela, ela fala que os meninos na classe ficavam zoando ela, mas ainda que ela levante às vezes esses fatos e a gente veja o papel desses traumas em algumas ações que ela toma, em algumas escolhas de, por exemplo, não ir de cabeça naquele relacionamento com o tal, ela mostra que existem marcas, mas a série faz a escolha de não colocar em cena momentos de transfobia extremos. A gente não tem momentos em que as pessoas são preconceituosas com ela diretamente ou fazem alguma coisa contra ela verbalmente ou fisicamente, e eu achei isso muito, muito, muito bom, muito positivo. A gente tem que lembrar que é uma série teen, para um público adolescente e LGBTQIA+. E como eu disse lá no início, eu senti que a série se preocupa muito em criar um ambiente que é confortável, seguro e livre de gatilhos para a comunidade LGBT+. É claro que você poderia ter feito toda uma narrativa da Ellie sofrendo pra caramba e dizer, mas isso condiz com a realidade. Só que quase toda a representação trans que a gente tem em filmes e séries é pautada nisso. É pautada em sofrimento, é pautada sobre o momento da transição. E Heartstopper não faz isso. Ele já parte de um momento em que tudo já tá bem estabilizado. A gente vê alguns indícios, algumas marcas nela, mas não é aquela coisa que vai te deixar desconfortável. Ela simplesmente está vivendo e encarando várias coisas normais da idade, se apaixonando e mostrando realmente que pessoas trans merecem e precisam viver e ser vistas e viver tranquilamente, sabe? Serem felizes. E é uma coisa que é muito raro da gente encontrar na mídia, e Heartstopper trouxe isso de uma forma que foi extremamente aconchegante de assistir. Inclusive, falando também sobre o não uso de narrativas nocivas, a gente teve o personagem do Ben, que já existia nas HQs e que é com quem o Charlie tá ficando ali no início, muito por uma carência, porque ele não sabia onde encontrar pessoas com quem ele saísse e tal. Então, ele é um daqueles personagens que é um tipo de narrativa muito usado por aí, da pessoa que é gay ou bissexual, que é LGBT de alguma forma e que está ainda no armário e acaba sendo nociva, tóxica, preconceituosa com outras pessoas da comunidade também, meio que como uma forma de defesa. Mas apesar disso ser apresentado, ele não é colocado num lugar de tanto destaque, ele não é a pessoa que vai fazer aquela história toda rodar. Eu acho que se a história, na verdade, por exemplo, não fosse sobre Nick e Charlie, fosse sobre Charlie e Ben, poderia ser tóxica e problemática em muitos e muitos aspectos. Mas a série e a HQ faz a escolha de simplesmente apresentar esse tipo de personagem e apresentar, na verdade, o Charlie superando as inseguranças dele, superando aquele relacionamento e dizendo, eu entendo que você não está pronto pra assumir nada e eu não vou te assumir, eu não vou te tirar do armário, eu sei o quanto isso é nocivo, mas eu não vou mais me prestar a esse papel, porque se você não está pronto, eu também não estou disposto a viver essa situação aqui. E foi incrível. E é uma coisa que acontece muito. Então, assim, a série ter passado essa mensagem e realmente feito esse papel de instrução, de mostrar para os adolescentes, olha, se escolham, porque dentro de toda essa insegurança, de todas as coisas ruins que vão acontecendo quando você se assume, você acaba às vezes se prendendo em algumas situações que são um pouco tóxicas, então coloque os seus sentimentos na frente. E claro que a gente também tem o Tal, que tá nas HQs e que é o melhor amigo do Charlie também nas HQs, e ele também ganhou muito mais profundidade, muito mais tempo, muito mais história. E assim, eu preciso dizer, por favor, não fiquem chateados comigo, mas eu já não tinha a maior das simpatias pelo Tal, nem nas HQs, assim. Não é que eu não goste dele, às vezes eu acho ele um pouco chato demais, mas eu entendo porque ele é daquele jeito, sabe? Existem pessoas, eu já conheci, existem pessoas que são daquele jeito. Você acaba ficando muito protetor com algum amigo seu, e aí você às vezes acaba ultrapassando alguns limites, acaba sendo um pouco demais. Então eu acho que ele é um personagem que é muito bem trabalhado pra mostrar realmente esse tipo de atitude e como que se você se fecha completamente, você acaba bloqueando algumas situações que podem ser legais. Então, ele tem todo um desenvolvimento, é claro que no final das contas eles fazem as pazes. Eu só fico em alguns momentos acho ele um pouquinho chato, Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu entendo porque que ele é daquele jeito, respeito e abraço. E assim, ele com a Ellie é tudo de mais fofinho que existe nessa terra. E a gente também tem que falar que aquele momento que foi tipo um triple date de todos eles ali foi muito fofo. Eles bebendo um milkshake, um negócio lá todo colorido.
Gente, é o sonho LGBTQIA+, né? Você encontrar mais uns 2 casais, assim, de amigos que são LGBT, e aí vocês saem juntos e vocês fazem juntos coisas e tal, aquele momento de acolhimento. É o sonho, é o sonho. E eu tava lá dando um treco vendo aquilo. E é claro que a gente chega no Nick e no Charlie. Eles são o casal do momento, eles são lendas, eles são tudo que a gente precisava. Gente, sério, que fofura! E eles estão aí pra mostrar pra gente que um clichê aquiliano pode ser fofo, pode ser assim, de fazer carinho no coração, mas também pode ser profundo e responsável. Além deles se parecerem muito fisicamente com os personagens da HQ, eles têm todo o jeitinho, eles conseguiram traduzir tão bem qual é a essência daqueles personagens, assim. Eles são totalmente perfeitos. E eu achei muito legal como esse romance entre eles foi construído com tempo, paciência e com muita profundidade. Apesar de ser uma série só de 8 episódios, eu não achei que ficou corrido, dadas as circunstâncias, dado o formato da série, até que teve bastante profundidade, teve alguns momentos de drama, de questionamento, as coisas não eram resolvidas de uma hora para outra, sem também ficar maçante, sem ficar muita dificuldade ao ponto de que a gente vai ficando muito nervoso. E com certeza a série dá muito mais foco para os dilemas do Nick e toda a descoberta dele da bissexualidade. Inclusive, eles tomam a decisão de adicionar uma personagem, a Imogen, que fica ali querendo sair com ele, ela gosta muito dele, e ele fica naquela de que ele percebe que ele não quer sair com ela naquele momento, e ele não quer magoar os sentimentos dela e tal, mas os amigos fazem uma pressão grande pra ele ficar com ela. No início, logo que ela apareceu, eu fiquei um pouco reticente deles terem adicionado mais uma personagem pra fazer como se fosse um triângulo amoroso, mas no final das contas isso não durou muito tempo e acrescentou muito bem para a narrativa do Nick, então achei que foi muito válido todo aquele rolê ali. O personagem do Charlie também vem trazendo algumas questões importantes, como por exemplo, como é nocivo quando você é tirado do armário. Ele fala sobre isso, que ele não escolheu, ele não simplesmente se assumiu para a escola inteira, aí alguém descobriu e espalhou isso por aí, e ele passou por muita coisa difícil e ruim, até ele chegar no ponto que estava agora. A narrativa dele também mostra como é importante o apoio familiar. A gente via que não importava o que estava acontecendo, ele tinha um aconchego grande na família dele, e é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente. E com certeza ele mostra muito que quando você tá em um ambiente de repressão, um ambiente que você se sente muito sozinho, você acaba se agarrando a algumas migalhas, que foi aquele relacionamento dele com o Ben. O Ben acaba descobrindo, né, que o Charlie é gay, porque todo mundo descobre, e ele vê nisso uma chance dele poder ficar com alguém. E o Charlie, que já estava num momento de inseguranças e carências, acaba se deixando levar por aquilo, mas sempre foi um relacionamento que não era muito bom pro Charlie. Mas no final das contas, eu acho o Charlie um personagem extremamente fofinho. Eu queria colocar ele num pote e levar pra mim. Adoro como ele tem várias camadas, como ele é bom na escola, nos estudos, mas ele também vai muito bem em alguns esportes, ele toca bateria, e ele é, assim, uma gracinha. E ele se preocupa demais com o Nick, em nenhum momento ele força nada. Ele tem vários problemas de se sentir inseguro, de achar que tem que pedir desculpa o tempo inteiro, que tudo é culpa dele e tudo mais, mas eles vão passando por isso juntos. E todo o arco de descoberta do Nick também é muito importante. E é muito importante a gente falar sobre as coisas, usar as palavras corretas para as coisas. Eu achei muito interessante todo aquele processo dele de pesquisar coisas no Google, e é uma coisa que eu acho que muitos de nós podemos nos relacionar. Ele também vê vários vídeos na internet de um cara que é bissexual e falando sobre isso, então mostra como é importante quando a gente fala sobre as coisas, como a gente vai pra internet, compartilha as nossas experiências, porque ver outras pessoas da comunidade falando sobre é o que fortalece a gente, o que nos traz essa vontade de entender mais sobre nós mesmos e nos traz a coragem também pra fazer isso. Inclusive, eu quero fazer aqui uma pausa pra falar do que foi aquela cena do Nick assistindo Piratas do Caribe e tendo um By Panic com a Keira Knightley e o Orlando Bloom. Gente, se isso aí não é a perfeita representação da bissexualidade, eu não sei mais o que é. Então, no final das contas, ele se entende bissexual e ele fala isso pro Charlie, depois ele fala pra mãe dele também. Eu achei muito interessante porque a série deu um nome pras coisas, entendeu? Como eu falei
antes com a questão de usar a palavra lésbica. Então, esse tipo de representatividade é muito legal. E é claro, né, que eles dois juntos não tem nem o que falar, né, gente? Foi surto atrás de surto, e gay panic, e meu Deus, e eu e minha namorada, a gente assistindo, a gente gritava, a gente ficava, meu Deus! Foi fofo num nível, mas num nível muito lindo, e foi leve, foi inocente, sabe? Foi uma coisa que é muito difícil a gente ver nas representações da mídia de casais aquilianos. E para finalizar, um tema muito importante que eu queria falar sobre essa série foi a representação dos pais e das mães, e a escolha da série de não colocar em tela pais e mães que eram LGBTIA+ fóbicos. A série escolheu que todos os pais e mães que apareceram na série, os adultos que estavam lá, eles estavam lá para acolher. Em vários momentos em que os personagens adolescentes estavam passando por diversas coisas, estavam passando por um bullying muito pesado, estavam se sentindo sozinhos, perdidos, os pais e mães estavam lá justamente para ser um porto seguro. E com certeza esse foi mais um dos exemplos de que a série faz esse carinho na comunidade LGBTQIA+, que eu tinha falado pra vocês antes. Cenas de pais que reagem mal quando os filhos contam pra eles que são LGBTQIA+, ou que não aceitam algum amigo LGBTQIA+, dos seus filhos, é uma coisa que acontece demais e que a gente vê demais em filmes e séries por aí, mas com certeza é um dos maiores gatilhos pra comunidade LGBT. Mas quando a gente tem séries como Heartstopper, que resolve fazer isso, sempre tem quem argumente que a série é irreal, que aquilo não acontece, que os pais não aceitam daquela forma, mas a realidade é que a gente tem sim pais e mães, adultos no geral, que são iguais àqueles que foram ali representados. A questão é que eles ainda são uma minoria, a gente ainda ouve falar pouco desse tipo de coisa, a gente ainda ouve falar pouco de amigos que nos contam: ah, eu me assumi hoje pra minha mãe, ela me abraçou e disse que tá tudo bem, que só se preocupa comigo, mas que tá aqui. A questão é que nem tudo precisa ser pautado na pior das realidades, porque muitas vezes quando você mostra uma realidade que é diferente, um pouco mais aconchegante, você traz um sentimento de esperança, você traz aquele sentimento de que talvez eu não passei por isso dessa forma, talvez a minha experiência foi traumática, mas das pessoas que vão vir depois de mim vai ser melhor, as coisas estão melhorando. Então, com certeza, a cena do Nick se assumindo pra mãe, que foi uma coisa muito bonita, eu me emocionei quando eu tava vendo, a minha namorada também, com certeza é o cenário ideal, o cenário pelo qual todos nós desejamos passar. E muitas vezes, se uma pessoa tá assistindo isso com sua mãe, com seu pai, cenas assim têm um poder muito forte de influenciar eles também e de mostrar pra eles que as coisas já são muito mais lá do lado de fora e que dentro de casa você precisa ser um aconchego pro seu filho. E a gente teve vários exemplos, como por exemplo, quando a Ellie vai na casa do Tal e a mãe do Tal tá lá e é super receptiva, e é uma coisa que a gente sabe que não acontece sempre. Muita gente tem pais e mães que iriam olhar torto se a gente levasse um amigo trans, uma amiga trans na nossa casa, mas eu achei uma escolha muito legal eles não representarem esse tipo de coisa. Eles trouxeram realmente ambientes e cenários que nos traziam esperança. A gente teve também o pai do Charlie que levava ele pros lugares, e sempre que ele tava saindo com os amigos do Nick, e ele sempre deixava muito claro que se alguma coisa acontecesse, se os meninos estivessem fazendo bullying com ele poderia ligar pro pai, que o pai voltaria e ia buscar ele. Gente, isso é tão poderoso, sabe? Você ter ali naquela pessoa um porto seguro, e quando acontece aquela cena, por exemplo, do cinema e que o Charlie fica muito triste, depois ele vai chorar no colo do pai. Quando você tá ali pra ser aquele porto seguro, você pode ser a pessoa que tá mantendo aquele jovem ali de pé, sabe? Você pode ser aquele conforto que ele precisa e que muitas vezes ele não tá recebendo de lugar nenhum. E eu espero de verdade, do fundo do coração, que o mundo se torne cada vez mais um pouco parecido com o que a gente teve nessa série, nesse quesito. Que mesmo que tudo seja muito difícil lá fora, dentro de casa, os jovens LGBTQIA+, possam ter o conforto que eles precisam.
é isso, gente. Esse foi o meu review muito sentimental sobre essa série, porque não tem como ser. Eu acho que todo mundo que é da comunidade, que assistiu essa série, teve um misto ali de emoções, teve riso, teve choro, teve o coração quentinho, e é claro que eu ia acabar transparecendo isso aqui pra vocês. Talvez eu volte a abordar essa série aqui, porque eu acho que tem muitos assuntos que podem ser falados sobre ela, mas no geral eu espero demais que ela se torne um parâmetro, realmente uma virada de chave para tudo que vier depois dela, que a gente possa ter cada vez mais uma representatividade verdadeira e cada vez melhor da comunidade LGBT. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!